Nós vamos, saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos na manhã desse dia pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, nessa casa de oração, iniciando mais um trimestre, pedindo as tuas bênçãos, Senhor, sobre as nossas vidas, e que possamos aprender no decorrer desse trimestre, Pai. Abre o nosso entendimento, nosso coração, para que possamos entender a tua palavra, Senhor, para a nossa edificação espiritual. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2025, a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Pastor José Gonçalves, pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no Piauí, é o comentarista desse trimestre. E hoje, a igreja que nasceu no Pentecoste. A título de introdução, para nós entendermos todas as demais lições que vamos estudar nesse trimestre, primeira coisa que vem uma pergunta: o que estudaremos no novo trimestre, né? O que tem a nos ensinar esse novo trimestre? Começa com a inauguração da era da igreja. No dia de Pentecostes, ou seja, 33 anos depois de Cristo, e termina esse período no primeiro concílio em Jerusalém. Então, o que nós vamos estudar nesse trimestre é aproximadamente 2 décadas de história da igreja primitiva em Jerusalém, que vai do 33 depois de Cristo aos 50 depois de Cristo. Então, aproximadamente 2 décadas é o que vamos estudar nesse trimestre, que seja os 15 capítulos de Atos dos Apóstolos. Esse período, e aqui a ênfase, recai sobre o que ocorreu na igreja primitiva, a qual começou ali na capital da Judéia, mas deveria expandir-se por toda a parte. Aqui onde fala da ordem do Senhor de imperativa, quando ele fala lá em Atos 1:8, permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, para que seja meus testemunhas aí em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o projeto de Deus é esse, do Senhor Jesus. Quando os pregadores fugiram para outra cidade, quando veio aquela perseguição, eles foram para outras localidades, a perseguição havia acontecido o primeiro mártir, que foi Estevão, então eles tiveram que sair de Jerusalém, permanecendo somente os apóstolos. Já tinha recomposto o quadro de apóstolo, com a escolha de Matias, então todos ali os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas os demais tiveram que sair para as outras cidades e ali começaram a pregar a palavra de Deus. A igreja de Jerusalém como modelo. As primeiras 5 lições desse trimestre, ela tem como foco as características que fizeram a igreja primitiva. Um modelo, digamos assim, para as atuais. Qual foi o exemplo desta igreja? Primeiro, essa igreja ela era perseverante na doutrina dos apóstolos, na oração, relacional, pentecostal, piedosa, adoradora, fiel à pregação cristocêntrica, cheia do Espírito Santo e de amor. Isso aqui eram as características da igreja primitiva. Então, as 5 primeiras lições, ela está focada nesse aqui, que é a primeira que nós vamos estudar hoje, a igreja que nasceu no Pentecoste,
A segunda lição, a igreja em Jerusalém, um modelo a ser seguido. Terceira, uma igreja fiel à pregação do evangelho. Quarta, uma igreja cheia do Espírito Santo. E quinta, uma igreja cheia de amor. Então, as 5 primeiras lições, ela vai trabalhar sobre essas características. A igreja de Jerusalém em seus problemas. Aqui vai as lições 6 a 9. Essas 4 lições. Porque a igreja, ela começa a crescer por esses problemas. Não existe igreja sem problema. E faz lembrar de uma irmã que estava numa igreja e ela descobriu uma igreja, chegou para o pastor dela e disse: olha, encontrei uma igreja ali perfeita. A igreja tem isso, tem isso, tem isso, tem isso aqui. E eu estou indo para lá. Aí disse: não vá não, porque vai ter problema. E o problema é você. Então, por quê? Não existe igreja perfeita. Porque é formado de ser humano e nós somos imperfeitos. Então, começam os problemas aqui. Vai essas 6 lições. Aqui, essas 4 lições, das 6 a 9, 4 lições, ela fala das dificuldades internas e externas que os apóstolos e os irmãos, eles enfrentaram, de modo geral. Com o crescimento da igreja, os problemas internos da igreja de Jerusalém, eles são seguidos. O surgimento de enganadores e desavença entre os grupos étnicos que compõem, sempre aparece. E quanto aos problemas externos, o principal foi a perseguição dos judeus, que culminou no o povo ser disperso. Aí vem as lições. A lição 6, que é uma igreja não conivente com a mentira. A 7ª, uma igreja que não teme a perseguição. A 8ª, uma igreja que enfrenta os seus problemas. E a 9ª, uma igreja que se arrisca. Não tinha medo. A igreja de Jerusalém e a sua expansão. Aqui vai agora as últimas lições, que vai dar 10 a 13ª, que nós vamos estudar. A perseguição que deveria limitar as ações da igreja primitiva foi, na verdade, usada por Deus para a propagação da sua mensagem. Então, a perseguição, ela tinha um propósito. Era o povo sair para levar o evangelho. Os pregadores espalhados por causa dessa perseguição estabeleceram igrejas em várias localidades. Houve, então, a necessidade de os apóstolos convocarem uma assembleia em Jerusalém para estabelecer de uma vez por toda o que o cristianismo não é uma extensão do judaísmo. A primeira, aquele concílio, aquela convenção do capítulo 10 de Atos, foi para esclarecer que o cristianismo não era o judaísmo, como diziam os judaizantes. É a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Essas lições, ela vai da 10ª, a 10ª é a expansão da igreja. A 11ª, uma igreja hebreia na casa do estrangeiro. E a 12ª, um caráter missionário da igreja em Jerusalém. E a 13ª encerra com uma assembleia de Jerusalém. Então, são os primeiros 15 capítulos de Atos que nós vamos estar estudando nesse trimestre. Então, um assunto muito bom. E o que é o Pentecoste para a igreja? Pentecoste para os judeus. Primeiro precisamos ver o que era para os judeus. Essa festa, ela logo após
a contagem de 7 sábados, a qual começava no dia seguinte, no dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. Aí contava 7 semanas inteiras, até o dia seguinte do sétimo sábado, que dá 50 dias após a Páscoa. Aí então, aqui, vamos ver o que diz a Bíblia. Vamos lá para Levítico. Levítico, capítulo 23. Levítico 23, versículo 15 e 16 diz assim: Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeste, como eu falei, o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte do sétimo sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, era algo da lei. Daí, a ser chamada de festa das semanas. Se você ver o versículo 17 ao 22. E Deuteronômio, capítulo 16. Capítulo 16 de Deuteronômio, versículo 9. Diz assim: 7 semanas contarás desde que a foice começar na seara, começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrará a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e a tua filha, e teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, todo lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardará estes estatutos e os farás. Então era a ordem do Senhor, estava na lei. A Páscoa, ela abria a temporada de festas da primavera, né, que era conhecido, seguida pela festa dos pães asmos, que durava uma semana, né? Depois da Páscoa, uma semana, depois contava para dar os 50 dias, e no dia após a Páscoa contava que somava as semanas, que é o primeiro Pentecoste, ou seja, Pentecoste é no grego, mas no hebraico era Shavuot, que era o 50º dia. E aconteceu no momento da concessão da lei do Monte Sinai, visando a celebração da colheita do trigo com uma provisão de Deus. Então, essa instituição, quando Moisés ele recebeu os 10 mandamentos, foi exatamente nesse período que era o período da colheita. Apesar de Deus estar cuidando dele no deserto, mas foi exatamente nesse período. O Pentecoste para os cristãos. Observamos que para os judeus tratava-se de um dia de festa da colheita. Um dos eventos mais importantes do povo israelita. Eram 3 grandes festas. Havia muitas outras festas, mas as 3 principais. Era a festa da Páscoa, a festa de Pentecoste e a festa do Tabernáculo. Essas 3 grandes festas eram convocação para ele estar lá. Sem contar a festa dos sábados, a Lua Nova, essa primeira festa da colheita,
era comemorada, mas essas três eram as três principais festas. Então, era algo que estava registrado na lei. Vamos ver Deuteronômio 34 e 22. 34, mas é do Êxodo, não é Deuteronômio, do Êxodo. 34 do Êxodo e 22. 34 do Êxodo e versículo 22. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. Então, era comum para eles, era bastante conhecido. Trazendo a Jerusalém muitos judeus, agora já para os cristãos, judeus da diáspora, ou seja, aqueles que tinham ido para outros países. Então, eles vindo de país estrangeiro para aquela festividade de Pentecostes. Para os cristãos, o termo Pentecoste, nós já vemos com o adjetivo pentecostal, não tem a ver com a festa judaica. Não tinha nada a ver com a festa judaica. E sim com o quê? Com o poder do Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes. Para os judeus, era a festividade das colheitas, daquilo que Deus tinha proporcionado. Agora, para a igreja, é a celebração do derramamento do Espírito Santo, como eu falei, no ano 33 depois de Cristo. A igreja que foi fundada por Jesus teve a sua era inaugurada nesse dia. Ela foi inaugurada nesse dia, e é um dia festivo, quando se cumpria as profecias de quem? De Joel. Quando cumpria-se a profecia de Joel. Como todo mundo não tem a revista, nós vamos estar acompanhando aqui na Bíblia. Versículo 28, do capítulo 2 de Joel, diz assim: E há de ser depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre o servo e a serva, as daqueles dias derramarei o meu espírito. Estava aqui a promessa. Promessa, e também João o Batista, ele havia profetizado também sobre isso. Mateus capítulo 3 e o versículo 11. Mateus 3 e 11 diz: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, estava aqui a promessa do batismo com o Espírito Santo. Ambos profetas, eles vaticinaram sobre isso. E aqui eles estão menciona aqui em Atos dos Apóstolos, vários Pentecostes. Vamos ver no decorrer de todo Atos, a gente vê vários Pentecostes. Como veremos logo nesse trimestre. O principal propósito do Pentecoste inaugural foi capacitar a igreja para cumprir a grande missão. Então, o propósito dele foi exatamente cumprir a missão da igreja. E aqui no primeiro ponto da nossa lição de hoje, a igreja que nasceu no Pentecoste, diz: a igreja que prega as Escrituras. E o primeiro subponto, as Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois ela revela Deus.
Nós conhecemos Deus através das Escrituras. Uma igreja cheia de Deus, ela precisa ter o desejo da palavra do Senhor. Ela precisa ter sede e fome de Deus. São duas necessidades básicas: fome e sede. Eu falei isso aqui dias atrás. São duas necessidades que precisamos: fome e sede. E aqui vemos que a igreja primitiva, ela tinha essa preocupação de anunciar. Em Atos capítulo 3, versículo 22, é um grande exemplo disso. Que ele traz ali uma mensagem cristocêntrica, ele faz um apanhado geral, e chega o momento de dizer o que fizer com o Senhor. Se no dia de Pentecoste quase 3.000 almas, aqui já foi quase 5.000. Então, poder da palavra de Deus. A mensagem do apóstolo, ela é bíblica, completamente as escrituras colocando Deus no centro dela. E é exatamente o que precisa ser hoje. Mensagem cristocêntrica. Não saímos da Bíblia. Hoje estão pegando tanta coisa e que não traz edificação, não traz resultado. E principalmente essas mensagens de autoajuda. Mensagem de autoajuda não traz edificação. Que é onde entram os coaches, que eles estão muito preocupados a pessoa ouvir aquilo que agrada. E Paulo já havia alertado que nós ia chegar dias que as pessoas não queriam ouvir a sã doutrina, a Bíblia como ela é no todo. Queriam ouvir aquilo que era agradável. E quando era uma doutrina mais pura, diz que ia ter coceira no ouvido, ou seja, ia incomodar. Aí ia encontrar pessoas para trazer mensagem que lhe agradasse. E nós estamos vivendo esses dias. Pessoas preocupadas com aquilo que vai agradar, principalmente quando se fala das promessas de Abraão, né? De prosperidade, bem, isso é coisa boa. Não é ruim não, mas não é só isso. A Bíblia não é só essas promessas. Ela também tem renúncia, ela nos confronta. Se a palavra de Deus não nos confrontar, não tem mudança. Não tem transformação nas nossas vidas. Só tem transformação se a palavra de Deus, ela nos confrontar. Ela diz: isso está errado, tu precisa mudar. Não é dessa maneira. Ela vai nos confrontar. Aí tem a transformação. Dia desse encontrei com o Senhor, está aqui no tempo, aqui fora ali, estava vendendo um produto. Aí ele procurou falar um pouco da palavra. Sabe, é verdade que as pessoas são mudadas mesmo. Se essa palavra transforma as pessoas, eu digo transforma, desde que ele dê lugar a ela, desde que a palavra de Deus ela encontre guarida no seu coração, aí sim ela vai produzir transformação. Mas se a pessoa não der lugar à palavra de Deus, não vai haver mudança, não tem transformação. Só tem transformação se a palavra encontrar guarida. Aí disse: não é por isso que eu encontrei uma pessoa. Eu conhecia há muito tempo, hoje ele é totalmente diferente, porque a palavra encontrou lugar na vida dele e produziu transformação. Então Pedro usa as escrituras para fundamentar sua pregação. E foi quando ele citou aqui Deuteronômio, capítulo 18. Vamos ver lá o que diz Deuteronômio, capítulo 18. Para basear sua mensagem naquele dia. 18, versículo 15. Diz: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu, e ele os ouvireis. E a ele ouvireis. Conforme tudo que te pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra.
Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei quem? Um profeta do meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Aqui estava a promessa do Messias, a promessa do Senhor Jesus. Então foi a mensagem que Pedro trouxe naquele dia. E aqui ele fez uma retrospectiva, passando pelo livro do Gênesis, passando pelo Salmo 22, Daniel capítulo 9. Pedro mostra que Deus sempre esteve presente. E Deus sempre está presente. É a razão de nós vermos a igreja, o crescimento da igreja, é a presença de Deus, agindo na história de todo o seu povo, tanto do povo de Israel, como a igreja do Senhor. Então, a Bíblia, ela é a nossa base. É a base da nossa pregação, é a palavra de Deus. As Escrituras testemunham de Jesus, como nós já vimos aqui, testificando. E aqui diz, a Escritura aponta para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. O João, ele registrou isso. João capítulo 5, Evangelho segundo escreveu João capítulo 5, e o versículo 39, ele diz, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, desde lá do Gênesis 3:15, que tem a promessa sobre a vinda do Senhor Jesus. Ele é o centro da Bíblia. E essa era também a mensagem, também a compreensão do apóstolo Pedro, na mensagem que ele trouxe. Os profetas, eles anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Vemos quando nós olhamos para o livro profeta mais messiânico, como Isaías, relata a história do Senhor Jesus, o que ele ia passar. E Pedro deixa bem claro naquele célebre sermão que foi pregado, e ele invocou como o testemunho nas Escrituras, que mostra a rejeição que tiveram com Cristo e a sua morte. Eles rejeitaram. Então, naquela mensagem, teve os que acreditaram, mas teve também a consequência da perseguição dos apóstolos. E nós vamos ver no decorrer dessas lições que eles não temeram de pregar o Evangelho. Já havia sido predito tudo o que ia acontecer. Então, o Antigo Testamento, ele era como a figura daquilo que seria real no Novo Testamento. É como diz, o tipo e o antitipo. Então, a sombra e a verdadeira construção do edifício, que é o Senhor Jesus, como ele disse, que derrubaria aquele templo em 3 dias, e entenderam que era o templo físico, o templo de Jerusalém, mas estava falando dele, para requer essa nova igreja, como ele sendo o cabeça e nós membros deste corpo. As Escrituras, como eu falei, ela confronta o pecado.
Se ela não confrontasse o pecado, não tinha transformação. E aqui a verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronto. Foi, que está aqui em Atos, capítulo 3, e o versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. E o 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A presença de Deus, nossa vida, ela traz refrigério. Eu, conversando com uma pessoa dias atrás, pessoa não crente, e ele reclamando que a vida dele, ele não tinha paz. Ele tinha tudo, tinha trabalhado, tinha conquistado tudo, mas não tinha aquela paz. E ele via pessoas que não tinham tanto poder aquisitivo como ele, e era de uma felicidade tamanha. E eu disse para ele que aquele vazio que ele tinha, a riqueza não preenchia. A riqueza, ela proporciona lazer, vontade, mas ela não preenche o vazio que somente a presença do Senhor faz. Digo que falta em ti a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na tua vida. E somente mediante o arrependimento dos teus pecados, servir a Jesus, que tu vai ter essa alegria completa, essa paz interior que te falta. É só Ele preenche. Isso aqui nada no mundo satisfaz. A pessoa pode se alegrar, alegria efêmera, momentânea, passageira, mas no dia seguinte a mesma realidade. Não muda. Mas a palavra de Deus, ela começa a trabalhar e a pessoa vai dando lugar e o Espírito Santo vai convencendo ele e ele vai começando a sentir essa alegria, que é a alegria da salvação. Foi a preocupação de Davi quando ele pecou, foi pedir ao Senhor tornar a alegria da salvação e não retirar o Espírito da vida dele. Porque quando acontece isso, a pessoa elevou o vazio e volta novamente. O que diz que o coração do homem sem Deus há um vazio do tamanho de Deus. Isso é verdade. É o vazio, porque só Ele, e Deus é grande, né? Só Ele pode preencher esse vazio. O arrependimento, ele também significa mudança de mente, mudança interior. E especialmente no que diz a respeito à aceitação da vontade de Deus. Ou seja, a pregação bíblica deve confrontar o pecado e existe uma mudança radical dos seus ouvintes. Paulo, ele escrevendo carta aos Romanos, ele, no capítulo 12, versículo 2, diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, né? Mas diz que nós temos que fazer o quê? Transformar a nossa mente. Não vos sabeis, capítulo, eu estou em Coríntios, Romanos 12, diz: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o homem não tem esse entendimento, ele limita que a vida é só aqui, que não tem jeito para ele,
que ele nasceu, veio nesse mundo para sofrer, a vida dele não passa daquilo, porque a mente dele está presa. E a Bíblia também diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não tenham essa compreensão. Mas como a palavra ela é comparada sob um martelo que esmiuça a rocha, ele começa a trabalhar, ele não tem coração endurecido para a palavra do Senhor. Quando a pessoa tem desejo, tem fome, tem sede pela palavra do Senhor, ela vai esmiuçando o coração, ela vai quebrantando, ela vai abrindo a mente da pessoa para entender que a vida, ela tem uma dimensão tamanha em Cristo Jesus. Então, o poder da palavra de Deus. E, infelizmente, em muito lugar não tem mais espaço para a palavra de Deus. Um culto, ele precisa ser completo. Ele ter louvores, mas ter a mensagem. E às vezes, num lugar, enche tanto de louvor, quando passa o pregador já é 9 e tanto. Aí, mais peixe do que pão. Está invertido, né? Inversão de valores, né, pastor? Inversão de valores. É necessário que tenha os dois, mas tem um momento para a palavra de Deus. Quando quem está dirigindo o trabalho, que vê que chama aqueles cantor para atrativo, que chama mais a atenção do quem vai pregar, e você está entendendo que o mais importante é a mensagem. O louvor é importante, Deus habita entre os louvores, no Salmo diz isso, mas a palavra é o pão, é o que alimenta. Você inverte, coloca o primeiro pregador, depois bota para o louvor, para ter o momento da palavra de Deus. E é importante a palavra. O segundo ponto, essa igreja que prega no poder do Espírito Santo. O Espírito capacita quem? O mensageiro. Não podemos esquecer de que Pedro estava ali transbordando. O Senhor não permitiu que os discípulos saíssem para pregar antes que fosse revestido do poder do Espírito Santo. Eles já tinham recebido o Espírito Santo que o Senhor soprou sobre ele. Ou seja, eram cristãos. Eles eram crentes. O batismo com o Espírito Santo é para crente. Eles eram crentes. Agora veio o revestimento de poder. Quando Pedro agora é revestido do poder, ele vai agora pregar a palavra do Senhor. Ele pregou a mensagem que nós vimos aqui, falamos aqui no capítulo 3, de Atos. Isso fica evidente no uso do verbo grego, que é traduzido como fixar os olhos na mensagem. E Pedro com João, fitando os olhos nele, e aqui Strong explica isso aqui, diz que no Novo Testamento, esse termo é usado para descrever o momento da revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligada ao acontecimento divino ou milagroso. Foi quando ele fitou os olhos naquele homem. Ele, fitando os olhos nele, está aqui no capítulo 3, e versículo 4. Se Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E o versículo 5 diz: e olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Pedro, transbordando, cheio do Espírito Santo, e o homem que não tinha ainda esse entendimento, ele estava ainda na terra, limitado aqui às coisas terrenas, do que ele recebia todos os dias, que era a esmola. Só que Pedro queria algo a ele muito mais do que uma esmola. É como diz hoje, ele não ia dar o peixe, ele ia dar o anzol, fixando os olhos, essa expressão temos usado para descrever
O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou, fixando os olhos naquele homem paralítico, né? Lá de Listra. E ele curou, está lá em Atos capítulo 14, versículo 9. Da mesma forma, aparece aqui em Atos, de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos ao falso profeta Elimas, né? Quando ele olhou para ele, para repreendê-lo. Então, quem está cheio do Espírito Santo, o Senhor revela a ele. Agora, precisamos entender que é algo de Deus, não é meninice, não é alguém querendo ser promovido, não é alguém querendo usar o Espírito Santo, não, é alguém que paga o preço da oração, da consagração, da busca da palavra do Senhor. Deus vai usar. Agora a pessoa não ora, vive em contenda, vive em discórdia, brigando. Como é que Deus vai usar, mano? Aí quer forçar. Aí fica citando cor de roupa, né? Aquele, não, você, não, eu já sou crente, não, você. E aí não chega lá no final, não aparece essa pessoa. Tem alguma coisa para falar para você agora? É porque não está cheio do Espírito Santo. É necessário que dê lugar ao Espírito Santo. E o Senhor vai revelar, mas Ele é fiel. E Ele usa exatamente quem se coloca na brecha. Portanto, a pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e a unção do Espírito Santo. Então, a unção, ela aqui é o preço que nós pagamos. Que preço é esse? De consagrar a vida. Não, eu vou deixar que o Espírito Santo vai colocar a palavra na minha boca. E aí eu vou falar lá. O Espírito Santo faz nós lembrar o que nós estudamos. O sacrifício, aquele dia que o pão de queijo está mais cheiroso. Você chega num lugar, vamos tomar café? Aí está aqui aquela tapioquinha com azeite de coco, né? Aquele dia, parece que o cheiro parece que é atrás. Não, eu preciso trabalhar hoje. Eu preciso trabalhar. Eu preciso consagrar minha vida. E tem uma missão. E tem algo a ser realizado. Aí aquele preço. Talvez alguém nunca lhe ofereceu um café da manhã. O dia que você está consagrando, lá na empresa ele chama para tomar café. Eu trouxe aqui um pão de queijo quentinho aqui na hora de nós tomar café. Não, hoje não. Mas rapaz, para rejeitar, não precisa dizer que você está jejuando não, tá bom? Você diz que está trabalhando. Às vezes é dificilmente eu visitar alguém pela manhã. Sempre eu visito mais à tarde. Eu vejo naquela manhã, você está trabalhando, o irmão prepara aquele café da manhã com tanto prazer. Aí você chega lá, pastor, não quis nem tomar café com ele. Não sabendo que ele está trabalhando. Né? É o preço. Queimar pestana às madrugadas. Todo mundo está dormindo, você está ali lá, lavando o rosto com água gelada para você não dormir, que você tem que estudar. É esse preço. Ninguém mais quer pagar mais esse preço, pastor Itamar. Decora uma mensagem ali, sai nesse Brasil inteiro aí, pregando a mesma mensagem. O problema é que a rede social hoje denuncia. A rede social hoje denuncia, ainda bem. Aí o cara tem que buscar mais para ter mais mensagens. O Espírito Santo glorificará Jesus. Jesus disse ao Espírito Santo que glorificaria. O Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Aqui a harmonia, a comunhão que há entre a Trindade. Não, eu sou mais importante. Não. Todos três são Deus. Todos três trabalham em prol do bem-estar, da obra, do reino de Deus. E isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico, lá da Porta Formosa. É exatamente isso. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser
o centro da atenção. Porque todo mundo quiser endeusar ele naquele momento. Aí foi quando ele trouxe essa mensagem. Não, não é eu não. Aqui não é eu não. Aqui é o Senhor. Aí ele dá aquela mensagem. Aí quando vem aquela colheita excelente. E quase 5.000 pessoas. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro, não é uma pregação bíblica. E a pregação ela precisa ser bíblica. Repito, cristocêntrica. Cristo no centro dela. O homem, nós precisamos aprender com João Batista. Quando alguém chegou para fofocar para João, disse, olha, Jesus está batizando mais do que tu. A alma dele está aí, nem se compara com o que tu fez. Está expandindo. Aí ele disse, importa que eu diminua e ele cresça. Isso aqui é o maior peso que nós tiramos dos nossos ombros. É deixar Cristo crescer nas nossas vidas. E diminuímos. Deixa o Senhor aparecer. É Ele. Não é nós, é Ele. Se o nome for lembrado, amém. E se não for, amém. Importante é que Cristo, Ele apareça. Porque quando a mensagem, ela é o homem no centro, isso não passa de um discurso humano. E discursar, qualquer um pode discursar. Não lembro, acho que foi nos 97 anos da Assembleia de Deus do Brasil, eu vi um certo político fazendo um discurso, que a pregação, nem todos os pastores tinham aquele conhecimento. E o povo glorificando lá. Eu digo, aqui é algo declarado. Meramente só a palavra falada. Mas ele não. Era um discurso humano. A igreja que prega a esperança vindoura. Isso aqui é o papel nosso. Alerta uma sociedade indiferente e insensível. Só para a gente voltar um pouquinho aqui, ver aqui a mente, lembrando que essa aqui, a presença do Senhor, quando Ele veio aqui no dia de Pentecostes, foi também uma teofania do Senhor. Lá no Monte Sinai, não foi a teofania que o Senhor veio? Não teve fumaça que viram, fogo, trovões, relâmpago, aconteceu? Ali foi a teofania. No dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, nós vamos ver na conclusão, só passando isso e aqui a mente, também foi uma teofania. A demonstração da vinda dele foi visível. Alguém viu algo diferente e foram impactados por aquela visão. Eu pulei aqui a lição aqui um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui. Eu voltei aqui na lição, estava olhando aqui, pulei para outro assunto aqui. Pentecoste, como eu falei, ele é a teofania. A vinda que vem marcada com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio naquele dia para inaugurar a igreja. A igreja foi inaugurada naquele dia, com a vinda do Espírito Santo. E se tornou algo real, que alguém viu a forma como ele chegou. Era, portanto, crente, contudo, Jesus as mandou esperar pela esperança do pentecostal, que era o quê? O batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo foi a forma de identificação da igreja, o revestimento de poder.
Foi exatamente esse. Foram revestidos de poder para anunciar o Evangelho. Essa experiência que eles tiveram naquele dia que o Senhor Jesus Cristo batizou, porque é Ele quem batiza com o Espírito Santo. Nós não batizamos ninguém com o Espírito Santo. E hoje estão querendo forçar a pessoa a ser batizada. É algo que é o Senhor que faz isso. A busca de quem quer ser batizado. Mas o Espírito Santo é quem batiza. Não é a pessoa que hoje quer até ensinar a falar em línguas. Não existe ninguém ensinar a falar em línguas estranhas. É evidência do batismo do Espírito Santo. Aqui a forma visível de que as pessoas foram batizadas. Foram falar em línguas estranhas e a forma que ele desceu. Não foi, como eu falei aqui, não foi, foi comparado como um vento. Não foi um vento em si. A única forma que ele comparou foi como um vento. Não foi um vento em si. Foi só a comparação para que chamou a atenção. Aquele barulho chamou a atenção. E na forma que o Espírito Santo veio naquele dia, trazendo a presença agora para permanecer na igreja, diferente do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha para algumas pessoas. E agora foi para todos. Quantos der lugar? Observamos que lá no Pentecoste, quando ele veio, ali o Senhor manifestou ali, o povo tiveram medo. Lá no Monte Sinai, vê as tábuas da lei escrita em pedras. Agora, a vinda do Espírito Santo, que é a dispensação da graça, foi escrita agora no coração. Por isso que eu falei que o coração, quando ele contrito, ele se arrepende, alcança o perdão, a misericórdia do Senhor. Aí a teofania agora foi demonstrada através da presença do Espírito Santo. E o que chamou a atenção de que estava lá, foi que viram como língua de fogo a descida. E também o falar em línguas deles, eles entendiam conforme era a língua da sua localidade. Eles entendiam, está falando a nossa língua. Então houve dois milagres ali. O milagre deles ouvir aquilo ali já traduzido na língua deles. O Espírito Santo concedeu isso para que ele entendesse. Quando alguém está dizendo que estava embriagado, ele estava agora entendendo na sua própria língua. Aí foi quando Pedro trouxe aquele sermão. Observamos que aqueles 120 que permaneceram lá no cenáculo, eles eram crentes. Eles eram crentes. E agora foram batizados com o Espírito Santo. Há quem diga, não é importante, a pessoa que não é batizada pode pregar o Evangelho? Sim, pode pregar. Apolo não era batizado com o Espírito Santo. E ele já tinha ganhado 12 almas para Jesus. Ele tinha ganhado 12 almas. Só que a diferença de quem é revertido. Quando Paulo chega lá, Paulo encontra aqueles irmãos, procura, você conhece o batismo com o Espírito Santo? Não, só conhece o batismo de João. Imediatamente, sobre ele pôs as mãos, eles foram revestidos de poder, foram batizados, e eles a obra se tornou mais expansiva ainda. A importância do batismo com o Espírito Santo é a preocupação exatamente com o reino de Deus. Tem um determinado ministério aqui, no Brasil, que ele tem mais tempo que a Assembleia de Deus. Ele tem 160 anos. Eu não vou citar nome.
E a Assembleia de Deus tem 114 anos, completou agora. Mas eles não dão ênfase ao batismo com o Espírito Santo. E hoje, eles não expandiram. A importância do batismo com o Espírito Santo é a expansão do reino de Deus. O quanto que as Assembleias de Deus cresceu no Brasil. O quanto que expandiu. Por quê? Pelo poder do Espírito Santo. Uma igreja que não tem preocupação com a presença do Espírito Santo, como é que é a preocupação dela de crescimento? Como é que é a preocupação dela de convencimento? E eles ficaram estagnados. Não cresceram tanto. Porque não deram ênfase e não dão ênfase ao poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio exatamente para isso. E aqui o terceiro ponto, naquele dia, disse, uma experiência definida e contínua. Com o resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Aí a pessoa diz, a pessoa falou no dia que foi batizado, e não falou mais. O que é que acontece? É que ele não recebeu o dom de língua. Ele só foi a evidência do batismo, mas ele não recebeu o dom de língua. Ele pode buscar o Senhor, e o Senhor lhe conceder o dom de língua. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi o crente falar em outras línguas. Aqui não há dúvida que é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Línguas e amor. A evidência física inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo com o Espírito Santo. Paulo, por exemplo, diz, o amor de Deus está o quê? Está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Está lá em Romanos 5:5. O apóstolo descreveu que para uma igreja pentecostal, e o amor aparece aqui, não como evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Aí a importância que andar junto, porque aí o amor, ele vem com o cuidado, com o bem-estar, com a unidade da igreja, que foi exatamente o exemplo da igreja primitiva, foi esse amor, foi o amor que teve na igreja primitiva, que fez a diferença. Então, o Pentecoste, ele foi a igreja que nasceu, é por isso que nós somos pentecostal, não só pela questão do título 50 dias, é pela presença do Espírito Santo. A igreja, ela precisa da presença do Espírito Santo. Isso aqui foi só uma introdução do comentário, eu abrangei alguns outros comentários, mas no próximo domingo segue normalmente nas classes a lição, que aí já vem a lição 2, que é a igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido. Isso aqui só foi a inauguração da igreja, a forma que ela foi inaugurada, a presença do Espírito Santo, o povo ali naquele dia sendo revestido com a missão de anunciar o Evangelho. E nós precisamos continuar buscando o batismo com o Espírito Santo. É busca, é renúncia. E o Senhor não batiza sem propósito. Ele batiza com propósito, para fazer a sua obra. Que Deus em Cristo nos abençoe.